Olá pessoal, vamos para a nossa revisão de análise linguística. Começando com figuras de linguagem. Primeira, paradoxo. O que seria o paradoxo? É a presença de ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto. Olha o exemplo. Falo melhor quando emudeço. A ideia de falar com a ideia de emudecer, juntas, unidas dentro do mesmo contexto, que são ideias contrárias, falar e emudecer. Daí está o paradoxo. Como posso falar e emudecer ao mesmo tempo, não é isso? Então é aí que se encontra o paradoxo. A antítese. A antítese é a aproximação de palavras ou expressões de sentido contrário. Veja o exemplo. Aqui, verdade e mentira caminham juntas. Verdade e mentira já são contraditórias em si, no dia a dia comum, os seus significados. Só que aqui elas estão caminhando juntas, formando uma mesma frase. Aqui, verdade e mentira caminham juntas. É aí que se dá a antítese. A antítese se dá pela aproximação dessas duas palavras que têm sentido totalmente oposto. A anáfora. A anáfora é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de frases, versos, períodos, dependendo de como o texto está organizado. Olha o exemplo. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Onde é que se encontra a anáfora aí? Na repetição do texto. Vi uma estrela, que está no primeiro, no segundo e no terceiro verso do poema de Manuel Bandeira. Essa repetição proposital caracteriza a anáfora. A metáfora. A metáfora é uma comparação subentendida. É o emprego de uma palavra com sentido figurado. Veja só. Minha boca é um túmulo. Eu estou comparando minha boca com um túmulo, só que eu faço essa comparação de forma subentendida. Por quê? Porque eu estou afirmando que minha boca é um túmulo. Aquele menino é raio. Eu estou comparando o menino a um raio, só que de forma subentendida mais uma vez, repetindo, porque eu estou afirmando que esse menino é um raio. Então veja só, onde é que está o sentido figurado? Túmulo, o sentido de túmulo, o sentido denotativo da palavra túmulo, é uma cova, não é isso? É uma cova. Só que aqui na frase, minha boca é um túmulo, túmulo não é uma cova. O túmulo serve para dar o significado de que eu não conto segredo a ninguém, eu não falo. Pode me contar à vontade seus segredos que eu não conto para ninguém. E aqui, raio aqui está no sentido que o menino é rápido, corre muito, ou então faz algo rapidamente, e não com o sentido do raio que cai do céu. A comparação. A comparação é a relação estabelecida entre dois termos com diferentes sentidos em um mesmo enunciado. E atenção, porque vem sempre com esses termos comparativos. Como, assim como, tal como, igual a, que nem, tal qual, tão quanto, e assim por diante. Olha o exemplo. Minha boca é tão fechada quanto um túmulo. Olha a diferença. Na metáfora, eu afirmei que minha boca era um túmulo. Minha boca é um túmulo. Aqui não. Aqui eu faço a comparação da minha boca fechada com um túmulo. Veja só. Minha boca é tão fechada quanto um túmulo. Então, isso é uma comparação direta. A comparação não está subentendida como estava lá na metáfora. É uma comparação direta. E aí, olha a presença dos termos, tão quanto, que caracteriza essa comparação. Vamos agora para os termos da oração. Predicativo do sujeito. É um termo que compõe o predicado nominal e o predicado verbo nominal, atribuindo uma característica ao sujeito. Olha o exemplo. Sua vida parece um conto de fadas.
Quem é o sujeito? Sua vida. Qual é a característica de sua vida? Um conto de fadas. Então, um conto de fadas é uma característica que está no predicado, mas que se refere ao sujeito. Daí ser predicativo do sujeito. O menino anda angustiado. Angustiado é o estado do menino, que é o sujeito. É um predicativo do sujeito, por quê? Porque está compondo o predicado, no caso aqui predicado nominal, e atribuindo uma característica ao sujeito, que é menino. O predicativo do objeto. É claro que ele vai caracterizar o objeto, não é isso? Ele, atenção, o predicativo do objeto só compõe o predicado verbo nominal. Ele vem sempre com o verbo transitivo. Por que ele vem sempre com o verbo transitivo, gente? O predicado com o verbo transitivo. Porque o objeto só aparece com o verbo transitivo, seja ele direto ou indireto. Por isso, o predicativo do objeto só compõe o predicado verbo nominal. E ele vai atribuir uma característica ao objeto. Ok? Olha o exemplo. Achei sua colocação bem interessante. Interessante é uma característica da colocação. Colocação está completando o sentido de achei, que é um verbo transitivo direto. Logo, é um objeto direto. Portanto, interessante é um predicativo do objeto porque está caracterizando colocação, que é o núcleo do objeto direto. O sujeito aqui, no caso, é sujeito oculto, eu. Tranquilo, não é não? Agora vamos ver a diferença entre adjuntado nominal e predicativo do sujeito. Muitas vezes a gente confunde. E esse adjetivo aqui, ele está como adjuntado nominal ou como predicativo do sujeito? Mas é fácil de você identificar. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil ainda de você identificar. Lembrando que o adjuntado nominal, como o próprio nome está dizendo, ele é um adjunto, vem junto do nome, do substantivo. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza, o predicativo do objeto é um termo que caracteriza o objeto. Veja só, exemplo 1. Achei a professora meio perdida hoje. Achei é um verbo transitivo, direto. Achei o quê? A professora. Professora é o núcleo do objeto direto. Meio perdida hoje. Perdida é o estado de quem? Da professora. Portanto, perdida está caracterizando professora, que é objeto direto. Agora veja só o exemplo 2. Achei sua carteira perdida. Achei, verbo transitivo direto. Objeto direto, sua carteira perdida. Carteira é o núcleo do objeto. Perdida também está caracterizando carteira. Então, qual é a diferença? Quem é adjuntado nominal e quem é predicativo do sujeito? Simples. Basta você substituir o objeto por um pronome. E se nessa substituição o adjetivo continuar, é porque ele é um predicativo do objeto. Se não continuar, é um adjunto adnominal. Vamos lá. Achei a professora meio perdida hoje. Imagine que você está conversando com seu colega. Rapaz, a professora de português estava estranha. Eu achei-a meio perdida hoje. Então, esse a, achei-a, esse pronome a está substituindo professora. E note que o perdida hoje continuou. Logo, nós temos aqui um predicativo do objeto. Vamos tentar fazer isso no exemplo 2. Rapaz, tu perdeste sua carteira, não foi? Achei sua carteira perdida. Então, veja só. Se você fosse dizer assim. Rapaz, você perdeu sua carteira, não foi? Achei-a perdida? Note que não tem sentido. Porque aqui perdida é um adjunto adnominal e não predicativo do objeto. Beleza? Então, boa sorte, boa prova. Fui!